Jesus, Deus abençoe mais um dia, né? Mais um estudo, né? Então, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, dando continuidade aos nossos estudos aqui no Sermão da Montanha. Hoje iremos ver mais 3 versículos, né? Aos pouquinhos de 3 em 3, a gente vai vendo aí todo o Sermão da Montanha, né? Porque é tão rico, né? Esse estudo são palavras do nosso Senhor Jesus, palavras tão ricas que a gente não pode avançar muito, senão a gente perde aí ensinamentos preciosíssimos, né? Então, mais 3 versículos, os versículos 19 até o versículo 21, né? Então, vou ler para vocês aqui, glória a Deus. Mateus 6, capítulo 6, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder acompanhar na tela, né, girar o seu celular, colocar ele na vertical. Eu creio que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e a gente lendo juntos aqui é duplicada a bênção, né? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, né? Outras palavras dizem minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós começamos aí estudando, né, o Sermão da Montanha. Nós vimos que Jesus ele começou a falar sobre a justiça, né, que a nossa justiça ela tinha que exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Então ele começou a dar exemplos, né, de como seria uma interpretação correta da lei. Se os fariseus interpretavam de forma errada, eles também praticavam de forma errada. Então Jesus ele vai colocar aí os pingos nos is. E a partir do capítulo 6 nós temos aí a prática da justiça. Então ele vai falar a forma correta de dar esmolas, né? O pensamento, né? Tudo envolve a motivação por trás, né? Nós vimos sobre o ato de dar esmolas, sobre o jejum, sobre a oração. Tudo que o Pai gosta é aquela oração em secreto, é aquele jejum que a gente faz em secreto, que somente o Pai fica sabendo, né? Então, e aqui Jesus vai falar sobre o que acumular tesouros, né? Vamos entender que tesouros são esses que o nosso Senhor vai falar aos nossos corações, que o Senhor já falou aos nossos corações, e Mateus registrou aqui no capítulo 6 do seu livro. Então, nós não sabemos ao certo, né, se aqui esses 3 versículos aqui sobre acumular tesouros, eles constituem um ataque aos fariseus, né? Porque, como nós vimos, a esmola, a oração e o jejum, eles eram ataques diretos aos fariseus, as práticas erradas deles. Jesus fala: não fazem como os hipócritas, mas façam assim, assim, assim. Quando orardes, não oreis como os hipócritas, mas orem assim, assim, assim. Quando jejuardes, não jejueis como os hipócritas fazem, né? Que se mostram contristados, mas jejuem assim, assim, assim. Então nós não sabemos se esses 3 versículos aqui, esses 3 versículos que nós lemos, né, que estão aí na tela de vocês, se eles continuam, se Jesus continua esse ataque aí aos fariseus. Com certeza sim, né? Sabemos que os fariseus eram cobiçosos, né, que eram gananciosos, que eram hipócritas. Então eles exploravam as viúvas, as orações deles usavam de pretexto ali para orar de modo prolongado ali, e para que as viúvas os ajudassem, né? Jesus fala sobre isso, né? Um assunto aí para outro estudo. Nós vimos que a oração, que o jejum, que a ajuda aos necessitados tinha o intuito de serem vistos pelos homens. Então eles eram pessoas aí que usavam aí da bondade do povo, né? Usavam aí do povo para se promoverem, né? Inclusive, Lucas 16,14, ele fala assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam, né? Em um determinado momento aí, nos ensinos de Jesus, acontece isso aí, que Lucas registra que eles eram avarentos, né? Então, não sabemos se é um ataque direto aos fariseus aqui, mas vamos apenas nos ater aos ensinamentos do Senhor, né? Então Jesus ele fala de um modo geral aqui contra o materialismo. Então, pessoas que se preocupavam mais com esse mundo material do que com as coisas do reino de Deus, né? Então nós temos que ter em mente que o nosso galardão não está nesse mundo, né? Nós estamos aqui nesse mundo, mas estamos apenas de passagem, né? 1 Coríntios 15, 19 diz que se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, o nosso coração que representa o centro dos nossos desejos, o centro das nossas emoções. Então, o estado natural do coração, ele se distancia de Deus, né? O homem natural, ele busca sempre se distanciar de Deus. É só a gente olhar para o mundo à nossa volta, né? As pessoas que estão aí vivendo suas vidas, elas tendem a se distanciar de Deus, né? Então não é de hoje que a riqueza, não é de hoje que o poder ele tem essa influência sobre o homem. E o acúmulo de poder, o acúmulo de riqueza contribui para esse distanciamento mais e mais. É praticamente muito difícil, né, impossível citar, por exemplo, uma civilização antiga, ou mesmo as atuais, né, os povos atuais, as nações atuais, que não tenham guerreado, que não tenham matado uns aos outros, que não tenham escravizado, ou feito outras práticas em busca de riqueza, né, em busca de status. Há um tempo atrás a briga era por petróleo, hoje a briga já é outra, né? Então a ganância do homem tem ultrapassado, tem passado limites, né? Tem afetado relações pessoais, relações entre governos, né? Tem um caos total, né? Então, quando Jesus começa a falar aqui sobre tesouro, né? Quando a gente ouve a palavra tesouro, a gente pensa logo em dinheiro, né? Em dólares, em euros, em reais, né? Mas o tesouro pode ser muitas coisas. Um tesouro pode ser uma casa, né? Pode ser um carro, pode ser uma pessoa. Lembra do Chaves, né? Tesouro, né? A Dona Florinda chamava o filho de tesouro, né? Então pode ser um filho, pode ser os pais, um cônjuge, né? Pode ser uma posição que a pessoa almeja, que ostenta, né? Isso pode ser o tesouro daquela pessoa. O tesouro de um não é o tesouro do outro, né? O que cada um acha que é importante, esse é o seu tesouro. Então o tesouro de uma pessoa pode não ser o de outra pessoa. Ou uma pessoa pode buscar um tesouro diferente do que outra pessoa pode buscar. Não é errado ter tesouros, né? A gente vai entender isso também, né? Todos, claro, já é da natureza humana, têm o desejo de possuir alguma coisa. A chave, né, para a gente entender aqui o que o Jesus está nos ensinando é justamente a palavra ajuntar, né? A palavra acumular, né? Algumas traduções falam ajuntar, acumular. Então essa é a chave para a gente entender esses versículos, né? Para a gente entender aí essa questão, né? Então, onde está o seu tesouro? Na terra ou no céu? Onde você tem ajuntado tesouros, né? Onde você tem acumulado tesouros? Sobre a terra ou no céu? Essa pergunta, né? Essa questão que a gente vai tentar entender no dia de hoje, né? Onde está o nosso tesouro? Onde temos ajuntado tesouros? Na terra ou no céu? Glória a Deus. Então, por exemplo, só para a gente falar aqui um pouco sobre os tesouros na terra e os tesouros no céu. O tesouro na terra é loucura, né? Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, né? É como se Jesus dissesse, ó, é loucura para vocês aí acumular tesouros na terra. Os tesouros daqui são tangíveis, né? São coisas materiais, envolvem bens, coisas que são desfrutadas aqui nessa terra, né? Tudo pode ser destruído, pode ser perdido. Não há nenhuma maneira de preservar mesmo, né? E não há nenhuma maneira de levarmos conosco, né? Quando a gente morrer, como diz Jó, né? Do pó vim, ao pó irei. A gente não vai levar nada. Os faraós até tentaram ali ser enterrados com seus tesouros, mas quando abriram as tumbas, né? Quando abriram ali as tumbas nas pirâmides ou nos túmulos, tava lá todo o tesouro lá e o faraó já tinha só os restos, né? Então o tesouro na terra ele é provisório, ele não tem um valor permanente. Ele não tem um valor permanente. Perdão, acabei clicando no botão errado. Então, Jesus vai falar, ó, Cristo ele ilustra bem isso, né? Não tem um valor permanente, são bens, são coisas materiais. O Jesus ele dá 3 grandes exemplos aqui para ressaltar a natureza do tesouro na terra, né? A natureza transitória desses bens, né? Que a gente chama de tesouro. Ele fala que a traça corrói, que a ferrugem também corrói e que os ladrões minam e roubam, ou escavam e roubam. Então a traça que corrói, né? Jesus usa traça, né? Vamos entender esse traça usado aqui pelo Senhor. As roupas, né? As roupas eles eram tesouros naquela época. As roupas caras, elas tinham grande importância
nos tesouros dos homens, né, das mulheres ali daquela região do Oriente. Grande parte ali dos tesouros eram roupas, né? Eram valiosos tecidos, né, valiosos vestidos. É tanto que quando vem, por exemplo, a gente vê uma parábola do filho pródigo, o pai manda, traz aí o filho aí, bota um anel no dedo dele, traz uma boa roupa, né? Porque uma boa roupa era valiosa, né? Então a traça, ela seria uma ameaça para esse tipo de riqueza, esse tipo de tesouro. Então a traça, ela, se você deixar ali, ela faz buracos ali. Ferrugem que corrói, outro exemplo dado pelo Senhor. Ferrugem, se você olhar a palavra ferrugem no grego, aqui no dicionário Strong, ele vai falar que literalmente é comer, corroer. Então a ferrugem, ela corrói também, né? Você deixa um pedaço de metal, você deixa ali algo ali, e com o passar dos anos, do tempo aí, vai corroendo, né? Vai estragando ali. Inclusive a palavra corroer, né, nesse mesmo versículo aqui, ó, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Essa palavra corroem, ela significa lançar fora de visão, desaparecer, destruir, consumir. Ela tem esses significados aí: lançar fora de visão, desaparecer, consumir e destruir. Então a traça destrói aí a sua riqueza, a ferrugem destrói a sua riqueza. E os ladrões minam e roubam. Naquela época as casas eram feitas não de alvenaria como nós temos hoje, né? Mas na verdade era uma espécie de reboco ali mais frágil, né? Então os ladrões, eles, para roubar uma casa, às vezes eles escavavam mesmo a parede. Eles minavam, né? Cavavam ali as paredes de barro das casas da Palestina, ali da região de Israel, e para roubar. Tem até um episódio ali que Jesus está ensinando ali, né? E chegam com 4 amigos, chegam ali carregando uma pessoa paraplégica e entram pelo telhado, conseguem quebrar ali o telhado de forma rápida, né? Então, bens terrenos, eles podem ser destruídos, eles podem ser corroídos e perdidos para sempre. Nada escapa, segundo aqui Jesus. Se você tem uma roupa, ela vai ser consumida. Ferrugem, ladrões, o que sobrar os ladrões levam. A ação do tempo, o que a traça não destruiu, o que a ferrugem não destruiu, os ladrões vão roubar. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam, ou minam e roubam, ou escavam e roubam. Então Jesus nos alerta, né, que é um grande perigo armazenar tesouros aqui, né? Tesouros aqui na terra. Na terra os nossos tesouros, como eu falei, acabam. Na terra os nossos tesouros, eles podem ser perdidos, obsoletos. Você guardou uma moeda aí, uma moeda X, e ela pode vir a se desvalorizar. Você perdeu aí grande quantia. Então, se o nosso tesouro tiver em roupas, vão ser destruídas. A traça ela às vezes consome de forma imperceptível. Quando a gente for notar ali, a roupa já pode estar imprestável. Do mesmo modo, não só isso aqui, não só traça, não só roupas, né, não só ferrugem, não só os ladrões roubam, mas os grãos podem ser consumidos por ratos, podem se estragar, alimentos podem apodrecer, ouro e prata podem perder o brilho, podem perder a pureza, né? O dinheiro sujeito a ladrões, sujeito à corrupção, sujeito à inflação, sujeito a preços injustos, impostos, né, contas a pagar. Então, tesouros são materiais, né, eles podem ser perdidos, podem ser consumidos. Então não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. E inclusive essa frase aqui, ó, é bem interessante, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Então, esse sobre a terra é bem significativo. Porque, ó, essa terra que estamos aqui, né, ela foi criada por Deus, glória a Deus. Ao terminar a sua obra da criação ali, ele viu que tudo era bom, né? A terra era boa. Dos 6 dias aí era bom, e era bom, e era bom, era bênção, né? Então, Deus colocou o homem sobre a terra, o homem rebelou-se contra ele,
E por causa dessa rebelião, juízo divino, né? Não só sobre o homem, mas também sobre a criação. Se estendeu não só para a criatura, né? Para o homem ali que havia pecado, mas também toda a criação. Nós estudamos sobre isso em Gênesis. Então a terra, de certa forma, ela foi amaldiçoada quando Adão pecou. Ou seja, o ouro, a prata, os diamantes, os rubis, as esmeraldas, os tesouros da terra em geral, eles, de certa forma, estão sobre uma nuvem de maldição, estão sobre a maldição. Pedro, ele diz que o juízo divino, um dia ele vai cair sobre a terra e a terra vai ser destruída pelo fogo. Então, mais uma vez aí, a palavra nos mostrando que realmente juntar tesouros na terra não é bom, né? Então, no capítulo 21 de Apocalipse, né, nós iremos estudar também com a Jane, vão vir novos céus e nova terra. Então, a terra, ela está, de certa forma, sobre a terra aqui. O que estiver sobre a terra está sobre uma certa maldição aí, por conta do pecado, né? Sujeito à ira divina, um dia vai ser destruído. Então, quando o homem acumula tesouro sobre a terra, já mostra aí que é algo provisório, que não vai ter valor, que um dia vai perecer total. Se a traça não pegar, se a ferrugem não pegar, se o ladrão não roubar, vai ter a destruição aí. Novos céus e nova terra virão sobre nós, né? Então, tesouros no céu. Mas ajuntais, né, o versículo novamente aí. Tesouros no céu. Então, ao contrário, né, ao contrário de juntar tesouros sobre a terra, tesouros sobre o céu. Mas ajuntais para vós tesouros sobre o céu. Onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Então, embora a terra esteja sobre esse juízo que eu acabei de falar, né, sobre essa espécie de maldição, nenhum pecado ele chega a Deus, né, que é santo. Nenhum pecado ele chega à presença de Deus, que é santo. Não há contaminação em Deus. A terra pode estar contaminada, pode estar sobre essa maldição, mas em Deus não há contaminação, em Deus não há destruição. O tesouro guardado no banco de Jeová, ele é inatingível, né? Intangível, imaterial, não envolve bens, mas ações, obras. Algo que fazemos agora, mas que vamos desfrutar mais tarde. O tesouro guardado lá não pode ser corroído, não pode ser destruído. Corrupção não entra, não chega perto do Senhor. Nenhum adversário pode pegar, né? Pode minar e roubar a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro. Por isso que Jesus nos chama, que nos conclama a juntar nossos tesouros no céu. Lá é que podemos guardar nossa riqueza, né? Lá é que é permanente. É lá que é realmente o local onde nós devemos ajuntar os nossos tesouros, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão pode chegar lá. Satanás ele veio para matar, roubar, destruir. Ele é um ladrão, então ele não pode pegar lá. Ele não pode tocar no que está guardado com o nosso Senhor. Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento, né, nós já temos alguns ensinamentos sobre essa questão dos tesouros, né, sobre essa questão das riquezas. Por exemplo, Êxodo 20, versículo 19, não cobiçarás, né, a riqueza do teu próximo, deixa lá com ele. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a serva do teu próximo. Os servos e servas eram tesouros também, eram bens, né? O boi, o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo contra a cobiça, né? Cobiça em relação a tesouros, em relação a bens. Então, quer se tratasse da esposa, quer se tratasse das terras, da casa, da riqueza material, já tinha proibição do Senhor, Êxodo 20, 17. Glória a Deus, né? Então, e outro exemplo aqui é Salomão, né? Salomão, ele deixou muitos provérbios, né? Eu peguei alguns aqui, 2, 3, se eu não me engano, mas tem muitos, né? Então, ele procurou ensinar a nação sobre a questão de acumular tesouros também, ó. Não te fatigues para seres rico, nem apliques isso à tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Então não faças, Salomão está tentando dizer aqui, Salomão, não faças da obtenção de riquezas o alvo da tua vida. Então Salomão ele reconhece que o homem cujo alvo é acumular riquezas, finalmente ele vai se curvar. Ele vai fazer. Tem outros versículos aqui, ó, que falam que
que ele é como se o homem procurasse, ó, versículo Provérbios 15, 17, 27. O que é ávido por lucro desonesto, aqui já fala do lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então tem pessoas que na ânsia, né, na busca por riqueza, usam até de meios desonestos, né? Usam de meios desonestos. E acabam aí sendo mal aos olhos do Senhor. Mas o que odeia o suborno, né, o que odeia esse tipo de artimanha, esse viverá, né? Esse será bênção para Deus. Então, é como se Salomão dissesse, ó, aquele que procura qualquer meio, que se curva a qualquer meio para atingir o seu alvo, o fim dele vai ser triste, né? Ele usa de qualquer meio para alcançar os seus fins. Deus não vê isso com bons olhos. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bens, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então o que se apressa a enriquecer é aquele que quer usar de todos os meios para enriquecer, né? Salomão, ela é bênção, né? Inclusive, dá um estudo, né? A vida de Salomão aí, claro, dá um grande estudo aí, porque ele escreveu 3 grandes livros, né? Só para a gente abrir um parênteses aqui, ele escreveu 3 grandes livros. E nesses 3 grandes livros, né, nós conseguimos observar fases diferentes da vida de Salomão. O primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Cantares, né? Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Lá em Cantares, né, Salomão era bem mais jovem, e ele é como se fosse um poema, né, para uma mulher. Ou como ele fala, por exemplo, ó como são belas as curvas do teu corpo, ó Sulamita. E, por exemplo, à medida que ele vai envelhecendo, aí ele escreve o segundo livro, escreve Provérbios. Aí a gente já vê um amadurecimento de Salomão. Aí ele já não fala mais como ele falava, né, galanteando aí a Sulamita, mas ele já fala que o homem tem que fugir de muitas mulheres, né? Da mulher rixosa, da mulher alheia, da mulher adulta, da mulher louca, da mulher estranha, né? Ele já escreve em Provérbios que o homem tem que se aproximar da mulher da mocidade, né, da mulher graciosa, da mulher virtuosa, né, da mulher sábia, que teme ao Senhor. Inclusive Provérbios 31, 30 fala que enganosa é a beleza e a vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, oh glória, essa sim será louvada, né? Aí ele continua, né? Só pra gente finalizar aqui. Então, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes ele já tá bem maduro, né? Aí ele já fala que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, não adianta você se cansar embaixo do sol aí, porque tudo é vaidade. Ele que foi um dos homens mais inteligentes, mais sábio de todos, ele fala com propriedade que realmente tudo é vaidade. A única coisa que realmente você tem que guardar é o amor ao Senhor, né? É a certeza, a fé em Deus. Inclusive ele fala, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos tempos da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, é bem interessante, né? Então em Provérbios já estava bem maduro, mas em Eclesiastes ele já tinha amadurecido bastante, né? Então a gente vê essas mudanças de fase aí na vida de Salomão. E ele passa isso para os livros, né? Inspirado, claro, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então no Novo Testamento nós também temos, né, alertas contra juntar tesouros na terra. Então Jesus, na parábola do semeador, que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então a pessoa buscando riquezas, aí, a pessoa buscando riquezas, ela acaba esquecendo da palavra do Senhor. Por isso não acabar juntando tesouros na terra, esquece de ajuntar tesouros no céu. Deixa para lá, né? Inclusive no versículo 24, que nós iremos estudar no próximo estudo, né, vai falar que ninguém pode servir a 2 senhores, né, a Deus ou a Mamon, dinheiro, né. Jesus ele também fala, né, na parábola do homem rico. Essa parábola é interessantíssima, né, são 6 versículos, né, 7 versículos, e fala o seguinte, ó, tá dividido em 2 partes aqui, eu vou ler para vocês, ó, tende cuidado, acautelai-vos, né, tem algumas traduções que falam acautelai-vos, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Essa palavra avareza aqui, ela significa o desejo de ter mais, né? Cobiça. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha aí, Jesus falando aí, ó.
O campo de um homem... E ele proferiu ainda uma parábola dizendo, né? O campo de um homem rico produziu em abundância, né? Produziu muito, né? E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, né, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, né, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Então qual foi o problema desse homem aqui? Ele ajuntou tesouros na terra e esqueceu de ajuntar tesouros no céu. Os dias dele aí estavam próximos de chegar ao fim, segundo a presciência de Deus. Então, mas Deus lhe disse, eu continuei: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então esse homem aqui, ele acumulou bens, né? Construiu celeiros maiores para acumular mais bens. E o importante, querem juntar tesouros no céu, ele deixou de lado, deixou para depois. Não, depois eu aceito Jesus, eu busco Jesus aí no final da vida. Mas ninguém sabe quando será o final da vida. Paulo, ele também falou sobre isso, né? Paulo falou sobre isso para Timóteo, né? 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, Timóteo, e cilada também, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína, né, na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então é interessante aqui, ó, que Paulo não fala que é o dinheiro que é a raiz, é o amor ao dinheiro, né? Se você usar o dinheiro da forma correta, é bênção, né, para a sua vida, para todos os demais. Mas se você tiver o amor ao dinheiro, aí é problema para a sua vida, né? Nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Ainda falando a Timóteo, ó, 1 Timóteo, alguns versículos depois, né, do 17 ao 19, exorta aos ricos, ó, falando para Timóteo ainda, exorta aos ricos do presente século. Ó, naquela época já tinha esse problema. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Então, se naquela época já era instável, né, imagine hoje, né? Mas em Deus, ó, depositem a sua, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas depositem em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, né? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. Ó, rico de boas obras aqui é juntar tesouros do céu, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida, né? Então, tesouro aqui é a verdadeira vida. E bênção, né? Que versículos abençoados aí que Paulo escreveu para Timóteo. Não é só alguém realmente cheio do Espírito Santo para escrever algo tão profundo, né? Tiago também, irmão do Senhor, as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas e traça. Olha aí, Tiago, parafraseando nosso Senhor Jesus, né? O irmão dele. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, né? As pratas eram consumidas pela ferrugem. Elas não eram como hoje ainda são, mas naquela época talvez era uma prata menos pura, uma prata mais rústica, né? A ferrugem consumia mais rápido. E hoje a prata, quando está se acabando, o Banco Central troca ali, na Casa da Moeda troca, né? A gente às vezes nem percebe, mas naquela época não tinha isso, né? A pessoa guardava umas moedinhas ali, fazia uma poupança ali, quando ia ver estava tudo corroído. Então, vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, né? Então, acumularam o tesouro aí de forma errada. Esqueceram de acumular tesouros no céu, onde a prata, onde a traça, né, a ferrugem corroem. Então, o versículo 21, né, para a gente já ir partindo aqui para o fim, Jesus é um princípio aqui tremendo, né? Onde está o seu coração? Porque onde estiver o seu coração, aí estará, onde estiver o seu tesouro, perdão, aí estará também o teu coração. Então, onde é que está o seu coração, né?
Em qual tesouro ele está? Então o Senhor Jesus, ele na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, que como ser 100% homem, 100% Deus, ele reconheceu que os objetivos do homem vão determinar o curso da sua vida. E o fim para o qual os homens se encaminham vai determinar o caráter da sua vida, né? Então o homem que busca aquilo que ama, então isso que ele busca vai determinar para onde ele vai seguir, né? Então se ele cobiçar, se ele buscar o que é terreno, o que é corrupto, né, o que é material, o que é transitório, isso não agrada a Deus, né? Então só quando o homem tiver um alvo, né, uma nova atitude, uma mudança de vida, buscar não as coisas materiais, mas buscar aquilo que realmente importa para o Senhor, né, que é a santidade de vida, a santidade na palavra do Senhor, é aí que ele vai se dar bem. Se o nosso tesouro estiver aqui, né, tiver, por exemplo, nos bens materiais, né, no amor ao dinheiro, né, ali vai estar nosso coração. Mas se o nosso tesouro estiver nas coisas de Deus, nosso coração vai estar voltado para elas. A gente precisa escolher onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro. É para lá que a gente vai direcionar nossa energia, os nossos esforços. Onde tiver, né, o nosso tesouro, a gente vai direcionar os nossos cuidados, né, os nossos medos, nossas alegrias, os nossos anseios. Então, é isso, né? É um versículo preciosíssimo, né? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo, nós temos que buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1, 2. Ou seja, coloque o seu tesouro, o seu coração no tesouro celeste. Torre forte ao Senhor. Lá é o alto refúgio. Né? Provérbios 18, 10, eu vou ler para vocês. Ó, Provérbios 18, 10 ao 11. Ó. Torre forte ao nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Então o cara correu ali para Deus, né? Colocou o seu tesouro, o seu coração em Deus, alto refúgio. Aí continua o provérbio: os bens do rico são a sua cidade forte e como muralha na sua imaginação. Então o rico, o que coloca o amor ao dinheiro, né? A cidade forte dele é o dinheiro. Mas quem tem tesouro no céu, a torre forte é o Senhor, o nome do Senhor. Então, nosso Senhor, é interessante, a gente tem que entender isso. O nosso Senhor, ele não condenou a riqueza, ele é o amor à riqueza. Ele não estava preocupado com a riqueza em si, mas com a atitude da pessoa para com o que possui, para com a riqueza, né? A avareza, a cobiça, tudo que envolve aí por trás. Né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não disse, né, mais uma vez, Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Alguns podem possuir riquezas, podem cercar-se de bens materiais, sem fazer deles o alvo da vida, o amor da vida. Mas não se pode amar essas coisas sem que elas lhe controlem a vida. Né? Não se pode, né, colocar o amor ali na riqueza. Né? Então, e ele continua, né? Porque nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Né? Nós lemos esse versículo mais atrás. Então, onde está o seu coração? Né? Onde está o seu coração? Em Deus ou no dinheiro? Né? Nas riquezas da terra ou nas riquezas do céu? No céu, nosso tesouro está seguro. Existem tesouros tanto na terra quanto no céu. Existem riquezas na terra e no céu. Existem glórias na terra e glórias no céu. Existem prazeres na terra e prazeres no céu. Onde a gente está focando, né? Onde a gente está colocando o nosso coração. Aqui vai se deteriorar, né? Aqui vai desaparecer. Mas aquele que acumula no céu, né? Esse tesouro é um tesouro imaculado. Né?
Esse tesouro é guardado pelo próprio Senhor, não se deteriora, os ladrões não têm acesso, a traça, a ferrugem ou qualquer outra praga não pode corroer. É um tesouro incorruptível. Um tesouro guardado no céu aí, que não pode ser tirado, a não ser o seu dono, né? Só o dono pode tirar esse tesouro do céu. A única pessoa que pode tirar o tesouro que está guardado no céu é a própria pessoa. Então que a gente possa levar esse ensinamento de hoje, né? Meditar sobre ele, que nós temos que juntar tesouros no céu. Juntar tesouros no céu não é simplesmente você ofertar na igreja, né? Dar o dízimo ou ofertar ali num culto ali. Juntar tesouros no céu é você viver uma vida de obediência ao Senhor, seguindo os seus preceitos, seguindo os seus mandamentos, seguindo os seus ensinamentos, guardando a palavra do Senhor, né? Estudando a palavra para guardar no coração, para não pecar contra o Senhor, amando o próximo, né? Como Jesus amou. Então é assim que se junta, é pelos frutos, né? Pelos frutos vos conhecerei, é pelos frutos que a gente junta tesouros no céu. A nossa alegria deve estar nas coisas eternas, né? Esse é o nosso tesouro. As coisas que o olho não viu. Olha aí, ó. 1 Coríntios 2,9, né? Não trouxe aqui o versículo, ó. 1 Coríntios 2,9. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então nosso coração tem que estar guardado, né? Nosso tesouro tem que estar guardado nos céus, né? Por Deus. Um coração sem estar dividido, né? Como a gente vai ver no versículo 24, depois, né? Próximo estudo. Então o maior tesouro é esse, né? E a salvação também é um grande tesouro, né? As pessoas colocam nos bens, né? Mas a salvação é um tesouro. Herança incorruptível. Pedro fala de herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para nós. A vida eterna. Tesouros terrestres não satisfazem, tudo é vaidade, né? Como falou Salomão. Então que nós possamos ter isso em mente, né? A nossa rocha, nosso cidadelo, nosso tesouro é o Senhor. O Senhor que tem que ser o nosso refúgio, né? O Senhor, temos que guardar o tesouro é com Ele, né? É Ele que é o nossa torre forte, né? E não o rico lá que diz que a riqueza é a sua muralha, a sua cidade forte. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é isso, né? Gostaria de convidar a Jane para fazer essa oração, se ela puder, claro. Se ela não puder, a gente pede aqui para outra pessoa, né? Não sei se a Jane tá online. Jane? Pronto. Amém.